Mais um dia no Irã, mais um dia em Teherã, a maior cidade do país com quase 9 milhões de habitantes. Uma cidade espremida entre montanhas, trânsito caótico e história por todos os lados. Muita gente conhece o Irã só pelos noticiários e talvez por isso Teherã nunca entra no roteiro dos viajantes. Mas fora das manchetes, a cidade é viva, barulhenta e tem uma comida de rua que passa longe do turismo. E nesse episódio eu sigo explorando Teherã do jeito que eu mais gosto, andando sem pressa e provando pratos que contam histórias, para te mostrar um Irã bem diferente do que você imagina. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio nesse país incrível. E por 2 milhões de reais, o que você pode comer nesse mercado, nesse bazar, é o que parece ser maçã do amor, mas não é. É simplesmente beterraba. Esse senhor, ele assa as beterrabas com casca em sua casa, depois ele traz elas para cá, descasca e aí deixa elas marinando em água com um pouquinho de açúcar. E aí pega a beterraba, corta e coloca em um potinho e vende por 2 milhões de reais. É uma comida muito consumida, principalmente no inverno. Então, vamos lá, beterraba nas ruas do Irã. Olha que comida bonita, né? Simples e bonita. Nó! Parece um doce, parece uma sobremesa. A textura dela tá gostosa, sabor de beterraba, como você conhece, porém, levemente adocicada. Delicioso, e é a primeira vez em todas as minhas viagens que eu vejo beterraba sendo vendida assim, nas ruas de uma cidade. Normalmente é milho ou alguma outra verdura, batata. Aqui não, aqui é beterraba. Pra mim, tá super aprovado. Adorei essa comida de rua e com certeza comeria de novo se eu encontrasse em algum outro lugar. Vale a pena. Uma outra comida de rua que esse senhor das beterrabas vende é uma comida que você encontra também em vários mercados da cidade. São esses feijões mágicos. Olha aqui. Olha o tamanho desse feijão. Gigante. E o que ele fez foi colocar um pouco desse feijão aqui nesse potinho, depois ele colocou um pozinho, uma especiarinha, um tempero por cima e acrescentou vinagre. Eu descobri que a forma correta de comer é você morder a pontinha e aí espremer o feijão, tirando da casca e comendo só o miolo, ó. Assim. Parece que eu estou comendo uma colherada de tutu de feijão, de tão concentrado que é, só que ele tem um sabor herbal. Lembra um pinhão, só que mais arenoso e com mais sabor de feijão. Porém, com esse toque herbal presente que eu não consigo entender da onde está vindo, porque não é dos temperos que ele colocou aqui. Esses temperos são picantes e salgados, é como se fosse um sal temperado com pimenta. Lembra um tira-gosto para você comer tomando uma cervejinha, o que é impossível de se fazer nesse país, porque, como eu disse, já mencionei em vídeos aqui no canal, o Irã não vende bebidas alcoólicas, é terminantemente proibido, você não encontra cerveja, não encontra nenhum tipo de bebida alcoólica sendo vendida nesse país por causa da religião. Gostei, mais uma comida de rua diferente e aprovada. Nós paramos nesse restaurante que me chamou a atenção pela quantidade de pessoas que estavam entrando aqui. Eu quis ver o que eles vendem e me surpreendi ainda mais, porque quando você olha de fora parece um restaurante pequeno, normal, como vários outros restaurantes aqui da cidade. Mas quando você entra, tem um aspecto de palácio. O teto é todo adornado, bem bonito. E é o primeiro restaurante que eu visito que tem a foto do dono ao lado de uma foto do túmulo dele. Então, o dono desse lugar, fiquei sabendo que faleceu há 8 anos e desde então a família dele toca esse restaurante vendendo uma comida que é muito especial. Parece que ao todo são 3 tipos de sopa que eles vendem aqui, mas essa
é a número 1. Eles chamam de halim. Eu nunca vi uma sopa assim. Aqui eu tenho farinha de trigo com pedaços de peru do animal. Ufa! Eles ficam batendo, misturando essa farinha com a carne de peru até que ela se dissolva por completo e se transforme nesse mingau. Aí por cima eles adicionam açúcar, brown sugar e gergelim. E vendem um pote assim por 2.700.000 da moeda local. Olha isso. Eu acho que é um mingau de peru. Será que é bom? Vamos provar. Vou dar uma misturada nesse açúcar, no gergelim e vamos ver se eu vou ser surpreendido pelo sabor. Cara, isso me levou para minha infância. A minha mãe fazia mingau de maisena e tem esse mesmo sabor, só que salgado, e dá para sentir a fibra da carne. Então é uma comida doce, ou melhor, não é tão doce. Ela tem nuances, momentos de doçura e momentos de uma comida salgada. É como se fossem as duas coisas em uma só. Se você tiver na dúvida entre comer uma sobremesa ou um prato principal, comendo isso daqui, você tem os dois. Tem canela também. E você deve ir adicionando mais açúcar. Essa comida é a mais vendida do local e eu entendo o porquê. É muito gostoso. Com um toque salgado da carne do peru, sabor de canela, germinação inusitadamente deliciosa. Agora, aqui nesse cantinho desse mercado, desse bazar, eu encontrei esse vendedor que está fazendo kebabs. Eu já provei alguns aqui nesse país, mas esse de frango ainda não. Sabe por quê? Porque não é qualquer frango. Esse frango foi marinado em açafrão, que é a especiaria mais cara do mundo. O Irã tem uma tradição aí, dizem que daqui sai o melhor açafrão do mundo. Então aqui dentro desse pão típico, eu tenho o frango que foi assado e marinado no açafrão, tem um molho de tomate que foi feito com cebola e bastante manteiga, e é isso. Tudo dentro desse kebab. E esse kebab ainda foi embebido nesse molho vermelho potente. Aqui por cima ele colocou um pouquinho de sumac e também tem cebola dentro e mais algumas outras folhinhas verdes só para trazer aquela refrescância e crocância também, por que não? O frangão tá ali, como você pode ver, ele tá levemente amarelo por conta do açafrão e vamos ver se tá gostoso. 3.600.000 da moeda local. Uau! Essa massa com esse molho tá parecendo muito um cachorro quente quando acaba a salsicha e fica só o pão encharcado no molho. Tá com esse mesmo sabor. O molho tá bem temperado, bem gostoso, bem potente, não tá com aquela acidez ruim. Tá perfeito, um excelente molho de tomate. E o frango, cara, tá macio, suculento. Eu confesso que não sinto o sabor do açafrão.
Eu sinto a suculência do frango, o sabor dele e também o gosto do tomate e dos temperos que ele usou para deixar esse molho mais saboroso. Então, mais uma comida de mercado super aprovada. E agora eu resolvi parar para descansar nessa barraquinha que vende churrasco, churrasquinho local no espeto, espetinho de ferro, e não é churrasco de gato, mas sim coração de cabrito, ou de cabra, ou de cordeiro. Cada espetinho desse me custou 600 mil reais. Aqui eu tenho 3 de coração e tenho também espetinho de gordura. Eles vendem espeto com a gordura da cabra. Olha que bonitinho, mesmo preço. Tem fígado, tem rim, algumas outras carnes, se você quiser, como frango e tal, mas eu vou para o mais tradicional. E para acompanhar esse churrasquinho, eu tenho o ayran local. Não chama ayran, eles chamam de duk. É uma bebida feita com iogurte, sal, e parece que aqui no Irã eles temperam com um pouco de hortelã, algumas outras coisas. É bem mais salgado que outros ayrans que eu já tomei, que é a mesma bebida, porém só o nome que é diferente, como eu disse para você. Aqui chama duk, mas é bem gostoso, o sabor de hortelã está bem presente. Combina muito bem com carne e com certeza vai combinar bem com isso daqui também. A comida mais romântica do país. Coração de cordeiro. Que delícia. Tá temperado, com sal na medida certa, não tá borrachudo, tá perfeito. E a gordura derrete na boca. Tem o gosto da brasa, do carvão. Nota 10 de 10, combinação boa. Coração, gordura e duk. A melhor pausa para repor as energias. Coisa boa. Aqui já fomos abordados algumas vezes por policiais que chegaram a tomar as nossas câmeras das nossas mãos, nos proibindo de gravar em certos lugares. Isso porque Teherã, a capital, há 6 meses atrás, sofreu um ataque de Israel e mais de 1000 pessoas foram mortas nesse ataque. Inclusive, um dos mísseis caiu bem próximo daqui onde estamos agora. Então, todo mundo para eles é suspeito. Ainda mais com as câmeras que a gente tem e tal, eles acham que nós somos jornalistas ou pessoas trabalhando para, sei lá, alguma mídia independente. E essas pessoas não são bem vistas aqui, porque o Irã sempre sofreu muito preconceito. Então, é um povo que vive com medo. Eles desconfiam de todo mundo. E isso se reflete muito na maneira que os soldados, os oficiais, algumas pessoas olham para você quando você caminha gravando em locais públicos. Então, por essas e outras, está sendo bem difícil a gente conseguir gravar fora de mercados ou fora de bazares. Eu queria gravar no centro da cidade, andando, mostrando para você. Eu até comecei a gravar lá, mas fomos impedidos por causa de alguns prédios públicos ali no local. Então, é difícil, uma situação complicada. Eu não imaginava que fosse assim, mas isso não tira o tanto que essa experiência está sendo enriquecedora. Principalmente falando de comida, né? Algumas pessoas que nós conhecemos aqui são bem carismáticas, bem simpáticas e isso passa por cima desses momentos aí de tensão que nós vivemos até agora. Mas é isso, faz parte. Vamos continuar explorando e mostrando para você o que dá. Agora eu cheguei em uma área que chama Darban. É uma região que fica próxima dos mercados da cidade, aqui de Teherã, porém é uma área completamente diferente. Eu estou bem próximo das montanhas, então é uma região bem fria, com muitos hotéis luxuosos, muitos restaurantes. Podemos chamar isso daqui de Campos do Jordão, aqui do Irã. E eu vim exclusivamente para cá porque tem alguns restaurantes dessa área que são especializados em uma comida que eu estou morrendo de vontade de provar, que chama Dizi. E cá estou, nesse restaurante onde devia passar um rio bem próximo da gente aqui agora, só que o rio está bem baixo, tem neve no topo das montanhas
E essa comida que eu vou te mostrar é uma comida que você consome em 2 etapas e é perfeita para esse clima de inverno. Dentro desses potes de pedra eu tenho carne de cordeiro, tenho batata, grão de bico, tomate, cebola e algumas outras especiarias. Tudo isso foi cozido junto por aproximadamente 5 horas. Essa é uma comida muito aromática, só de tirar essa tampinha de alumínio aqui, de papel, que estava selando para não esfriar a comida, o cheiro já está tomando conta do lugar. E por que que essa é uma comida que você consome em 2 etapas? Para você saborear essa iguaria, você recebe esse instrumento e também isso daqui, além de garfo e colher. Você usa isso daqui para segurar o pote que está muito quente e retirar todo o líquido que está aqui. Então você separa o líquido do sólido. Agora que eu separei o líquido do sólido, eu devo pegar pedaços de pão e jogar aqui dentro desse líquido para que o pão seja hidratado, incorpore no caldo, como se fosse uma massa e um molho de tomate. E deixe os pedaços de pão absorverem o caldo. Esse caldo está quente, então ele vai fazer o trabalho de amolecer tudo rapidão. Quanto mais, melhor. E agora vem a parte principal. Deixo aqui hidratando. Todos os sólidos vão ser amassados com esse pilão de metal até virar uma pasta consistente e cremosa. Então aqui tem a carne, o grão de bico, o tomate, a cebola, tudo vai ser esmagado. É assim que se come essa comida. Então aqui agora, ó, você pode ver que tudo aquilo se transformou em uma pasta quase que homogênea. Ainda tem uns pedaços aqui maiores, mas está tudo unido pelo sabor. E aí, meu amigo, é você mandar para dentro. Como? Assim, pegando mais pão e passando isso daqui nele como se fosse um patê. Dizzy. Tá muito quente, eu queimei a boca. E dá para saber na hora que essa carne encosta na sua boca que é carne de carneiro, cordeiro ou cabrito, porque tem esse gosto bem intenso, bem peculiar. Só que aí entram os outros ingredientes. Essa batata parece que abraça o restante, suavizando e deixando ela um pouco mais fraca. Esse sabor intenso do cabrito e tal, meio que some junto com o molho de tomate que está muito bem temperado. A lentilha também, dá para você sentir a textura dela, porque muitas não foram amassadas ali na hora que eu tentei esmagar. Eu acho que esse é um processo normal. E, cara, é muito bom, lembra um patê. Parece um patê de carne desfiada. Então, isso daqui é perfeito em uma torrada, em um pão, e é assim que eles comem, dessa maneira. Mais uma comida muito boa, uma comida de inverno, e eu acho que eu escolhi o lugar perfeito para provar esse prato. Isso daqui é muito bom. Vai ser difícil escolher qual comida eu achei a mais saborosa do Irã. É uma missão praticamente impossível. Eu já estava me esquecendo. Eu tenho aqui o pão embebido no caldo. Eu não posso me esquecer disso, porque faz parte dessa refeição. Como eu disse, Dizzy você come em 2 etapas. Olha, virou uma macarronada com molho de cabrito, porque dá para sentir o gosto mais suave do cabrito aqui nesse molho, com o gosto dos outros temperos. Esse molho está muito potente, é um molho de tomate bem gostoso, e esse pão está parecido agora com um macarrão. Então aqui eu tenho essa macarronada com molho de cordeiro e um patê para você consumir com o pão. 2 comidas em uma só, para mim, tá super aprovado. E assim eu me despeço de você nessa região de Teherã. Espero que você tenha gostado do que viu. Então, se você gostou, vai lá, mete o dedão no like, se inscreve no canal se você não é inscrito, que ainda tem muita coisa para eu te mostrar daqui do Irã
e de muitos outros países. Dito isso, que os bons ventos continuem nos guiando sempre.